Olá pessoal, aqui é o professor Gilmar. Vou passar para vocês mais uma dica sobre ciências humanas. A ideia hoje é fazer alguns exercícios para poder fixar. Então vamos lá aos exercícios. O primeiro exercício, vou falar um pouquinho sobre as diretas já. Né? As diretas já foi uma campanha ocorrida entre o ano de 83 e 84, liderado pelo presidente, o presidente eleito, né, Tancredo Neves, que na época não era presidente, que mobilizou o Brasil para esse movimento de diretas já. O que foi as diretas já? As diretas já foi um movimento reivindicando, né, que as eleições ocorressem de forma direta, ou seja, que o cidadão pudesse escolher o seu representante. Até então, as eleições vinham ocorrendo de forma indireta, ou seja, entre os próprios parlamentares eles escolhiam seu sucessor. Né? Lembrando que o Brasil passou por um golpe militar em 64 e colocando uma ditadura, né? Implantando uma ditadura militar no Brasil. E essa ditadura durou até o ano de 85, na eleição do presidente Tancredo Neves, que veio a falecer e o José Sarney assumiu. Mas no ano de 83, 84, né, houve uma mobilização nacional onde o brasileiro, juntamente com a classe política, artística, reivindicavam que as eleições ocorressem de forma direta, que o povo pudesse escolher seu representante. No ano de 85, as eleições não ocorreram de forma direta, porque não foi aprovado no Congresso Nacional, né, uma medida provisória que permitisse que as eleições ocorressem dessa forma. Mas as eleições ocorreram de forma indireta, onde o Tancredo Neves foi eleito, né, de forma indireta. Os parlamentares votaram, né, no primeiro civil desde 64 para presidente. Essa eleição ocorreu no dia 15 de janeiro de 85. Então, aqui o exercício fala o seguinte, ó, a campanha das diretas já foi um episódio marcante ocorrido na década de 1980, constituindo um dos significativos momentos do processo histórico brasileiro, conhecido como redemocratização. Por que é redemocratização? Redemocratizar é voltar à democracia. Nós vivíamos uma democracia antes de 64. O cidadão brasileiro votava, escolhia o seu representante. No ano de 64, né, houve um golpe, né, eu já discuti algumas vezes com vocês sobre esse golpe militar, mas vou gravar algum vídeo falando como que se deu esse processo, né, da implantação da ditadura militar no Brasil. Mas de 64 até 85 nós ficamos 21 anos, ou seja, passaram 5 presidentes que governaram de forma autoritária, né, com censura, com perseguição política. E no ano de 83, 84, essa ditadura ela já estava sendo enfraquecida, né? E o Tancredo Neves, juntamente com toda a sociedade civil, artistas, né? A classe artística, todos se mobilizaram reivindicando que as eleições ocorressem de forma direta. Então, por isso que é a campanha chamada Diretas Já. Foi um movimento muito marcante na história do Brasil. Então, esse número 1 aí, nós vamos ficar com a letra C, redemocratização. Não esqueçam do movimento, né, histórico que ocorreu no Brasil ano de 83, 84, chamado de Diretas Já. Né? Há várias reportagens no YouTube, há muitos vídeos mostrando, né, foi uma mobilização nacional por escolher, decidir, requerer, né, reivindicar o direito de votar, ok? O outro exercício aqui que eu vou fazer para vocês, ó, fala um pouquinho sobre a transferência da família real para o Brasil. Eu já contei para vocês que havia, né, um duelo muito grande entre França e Inglaterra, né? A Inglaterra ela era uma mega potência mundial e ela conseguia jogar os seus produtos e tinha um mercado consumidor muito consolidado. Só que a França, né, liderada pelo Napoleão Bonaparte, também queria uma boa parcela, uma boa parte desse mercado mundial.
Então, começou a ter um confronto, né, de mercado, uma disputa, uma concorrência muito grande. A chegar ao ponto em que o Napoleão Bonaparte, que era um grande líder, ele começou a pressionar os países que comercializavam, que comprava, vendia para a Inglaterra, para não comercializar. O ideal do Napoleão Bonaparte era sufocar a Inglaterra, né, enfraquecer a Inglaterra para ele poder dominar esse mercado. Quando chegou na vez de pressionar Portugal, Portugal, um país muito pequeno, um exército fraco, ele ficou numa encruzilhada, né? Se eles obedecessem Napoleão Bonaparte, a Inglaterra que iria pressioná-lo, iria cobrar, né? Porque havia um acordo comercial assinado entre Inglaterra e Portugal. Portugal dependia muito da Inglaterra. Então, nessa situação onde Napoleão Bonaparte, francês, é, pressiona Portugal a não comercializar com a Inglaterra, a única saída de Portugal foi mudar para o Brasil. Mas nós sabemos que Portugal havia uma relação comercial com o Brasil, onde, né, nós éramos colônias ainda, nós éramos colônia de Portugal. E Portugal é, colocava uma situação onde o Brasil só podia comercializar com eles, com Portugal. Né? Era um pacto chamado de Pacto Colonial. Brasil, colônia, só podia comercializar com a metrópole portuguesa. Né? Então, havia essa obrigatoriedade de comércio entre colônia e metrópole, que no caso era Portugal. Quando Portugal transfere-se para a colônia, a primeira medida que o rei de Portugal fez foi decretar a abertura dos portos às nações amigas de Portugal. Então, a partir desse momento, pode-se dizer que já iniciou um processo, né, de independência da coroa portuguesa, porque deu, né, para essa colônia uma certa autonomia, um certo já início, né, de como fazer as coisas. Então, a colônia começa a ter um certo crescimento, começa a ter habilidade ao fazer os comércios, enfim. O Brasil começa, a partir daquele momento, o seu processo de dependência. Então, essa questão fala o seguinte, ó, a transferência da corte trouxe para a América Portuguesa a família real e o governo da metrópole. Trouxe também, e sobretudo, boa parte do aparato administrativo português, personalidades diversas e funcionários régios continuaram embarcando para o Brasil atrás da corte, dos seus empregos e dos seus parentes após o ano de 1808. 1808 foi o ano que a corte portuguesa chegou no Brasil. E a partir daí, toda a administração começou a ser feita da colônia. Os fatos apresentados se relacionam ao processo de independência da América Portuguesa por terem incentivado o clamor popular por liberdade, enfraquecido o pacto de dominação metropolitana, motivado as revoltas escravas contra a elite colonial, obtido o apoio do governo constitucionalista português ou provocado os movimentos separatistas das províncias. Pessoal, na hora que a família real chega no Brasil, a primeira medida que o rei de Portugal faz é abrir os portos às nações amigas de Portugal. Então, houve um enfraquecimento do pacto de dominação colonial. Né? Portugal já começou a perder o domínio da colônia, porque se ele rompe com o pacto colonial, ele perde o controle sobre o processo comercial. E, a partir daí, a autonomia, o crescimento, né, da colônia vai se dando. Né? E o mais, a essência é a autonomia administrativa que a colônia vai ganhando. E com isso ela vai só se distanciando da dominação portuguesa a chegar ao ponto de ocorrer a independência em 1822. Então, o fato da família real vir para o Brasil foi um processo de enfraquecimento do domínio português contra, né, não, sob a colônia. Então, quando a família portuguesa chega aqui, eles rompem com o pacto colonial, né, para poder, de certa forma, agradar a colônia,
E, a partir daí, a colônia consegue já ter uma autonomia administrativa. E por que o rei de Portugal, ao chegar aqui, fez esse rompimento com o pacto colonial? Justamente porque já havia uma insatisfação muito grande em várias regiões do Brasil em relação ao rei de Portugal. A gente sabe que a Inconfidência Mineira, né, que ocorreu na região de São João del Rei, Tiradentes, liderado pelo Tiradentes, o José Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes, foi um movimento onde que esse grupo dos Inconfidentes queriam já uma independência de Portugal. Já estavam cansados de tantos impostos. Então, quando a família real chegou aqui, eles já sabiam dessa insatisfação da colônia em relação à metrópole. Então, uma maneira de dar uma apaziguada, né, e de acalmar os ânimos da colônia foi romper com o pacto colonial. Então, a chegada da família portuguesa no Brasil enfraqueceu o domínio português sobre a colônia. E, a partir daí, a independência do Brasil foi só uma questão de tempo, ok? Então, pessoal, esse número 2, vocês vão ficar com a letra B, enfraquecido o pacto de dominação metropolitana. Metropolitana porque Portugal é a metrópole, tá? E esse pacto aí era o pacto colonial, onde a colônia só podia comercializar com a metrópole. Enfraquecido porque, se ele rompeu, ele deu, né, autonomia para a colônia buscar outros horizontes comerciais. O número 3, nós vamos fazer um estudo de uma música do Marcos Valle e Paulo Sérgio Valle. Então, eu vou ler para vocês aqui, ó, analisando o trecho da canção de Marcos Valle e Paulo Sérgio Valle. Considere o processo político e social brasileiro na década de 60, além do papel da cultura e da mobilização dos estudantes e intelectuais. Após a leitura, pode-se afirmar que... Então, eu tenho aqui para vocês, ó, uma letra de uma música. Eu vou fazer um teste aqui, eu não vou ler, tá? Eu não vou ler a música, eu vou tentar reproduzir um som, eu coloquei aqui no slide, para que a gente possa apreciar melhor. Então, pessoal, a música, né, ela fala a mão que toca um violão, se for preciso faz a guerra, mata o mundo, fere a terra, a voz que canta uma canção, se for preciso canta um hino, louva a morte, viola em noite enluarada, no sertão é como espada, esperança de vingança, o mesmo pé que dança um samba, se preciso, vai à luta, capoeira. Então, essa música, ela está inserida no contexto da ditadura militar, né, que ocorreu no Brasil de 64 a 85. Ela foi gravada nesse período e foi um período onde os artistas, né, os intelectuais, eles buscavam reivindicar, né, aquele sistema, contrapor, né, manifestar-se contra aquele regime, só que não podia ser de uma forma muito clara, porque o próprio regime militar ele perseguia esses intelectuais, esses artistas, os estudantes. Então, a música
ela quer falar de forma, né, um pouco escurecida, um pouco para você buscar uma interpretação que a sociedade ela está insatisfeita com o regime que estávamos vivendo de 64 a 85, que era um regime extremamente autoritário, repressivo. Eu não tinha minha liberdade de expressão, eu não podia escolher o meu representante. Então, esse sistema, né, ditatorial fez com que vários artistas escrevessem nas suas letras uma forma de gritar para o mundo que não estavam satisfeitos, tá? Então essa música aí do Marcos Valle, Paulo Sérgio Valle, é uma insatisfação contra o regime militar. Então, ele perguntou para nós, né, após a leitura, pode-se afirmar que após o golpe militar de 64, não foi possível notar mudanças expressivas no Brasil, que continuou com sua política baseada na democracia. Então, a primeira, a letra A, está errada porque de 64 até 85 nós éramos uma ditadura, né? Não havia democracia. A letra B, o Ato Institucional 5 de 68 foi um dos mais brandos da ditadura, caracterizando-se pela abertura do diálogo por parte do governo militar. O que foi esse ato institucional? O ato institucional, número 5, foi um decreto-lei, tá? Foi um decreto-lei imposto pelo presidente militar de modo a endurecer, intensificar o regime militar na época, tá? Então, os atos institucionais, eles foram 5. Teve o AI-1, o 2, o 3, o 4 e o 5. De modo que o AI-5 foi o mais repressivo. Tá? Então, ele está falando aqui que o AI-5 ele foi um que teve uma abertura, um diálogo. Não, a letra B está errada. A letra C, o ato institucional 5 de 68 não provocou maiores alterações políticas no Brasil, provocou muitas. O AI-5, para vocês terem noção, ele fechou o Congresso Nacional. O Congresso Nacional foi fechado, deu total autonomia para o presidente, né, para o Poder Executivo. A letra D, as restrições políticas impostas pelos governos militares na década de 60 desencadearam uma imensa onda de protestos através de manifestações estudantis definidas por alianças entre os intelectuais, camponeses e operários. Essa letra D está certa, né? As restrições políticas impostas pelos governos militares na década de 60 desencadearam uma imensa onda de protestos através de manifestações estudantis definidas por alianças entre os intelectuais, camponeses e operários. Agora, quer ver a letra E? As manifestações de protestos no período dos governos militares na década de 60 não contaram com a participação dos estudantes, em virtude do efetivo apoio à ditadura. Os estudantes, né, a União dos Estudantes, é uma instituição que mais lutavam, né, que mais lutaram contra a ditadura militar. Então, os estudantes sempre estiveram envolvidos, tá? Então, o correto aí é a letra D, tá bom? A letra D que é a letra que melhor explica, né, o contexto da música. A música é uma reivindicação contra o regime militar. E a letra D justamente fala que o período militar foi um período em que a repressão era extrema, mas houve né, vários movimentos contra aquele regime. Né, e os estudantes foi um grupo que mais esteve envolvido. Então, a letra D é a correta na questão que fala sobre a música aí do Marcos Valle e Sérgio Valle, tá? Então, correta a letra D. E eu agradeço, né, o tempo que você destinar para poder assistir o vídeo. Espero poder ter contribuído de alguma forma nos seus estudos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.